reparou que no vídeo fica muito claro que para adotar uma técnica anticorrosão para o seu aço, para sua obra, você precisa entender qual que é o meio ambiente no qual essa obra está inserida. Eu queria chamar a atenção nesse ponto. A gente tem um problema muito recorrente que é a deflagração da corrosão do aço ou nos materiais metálicos. O estudo da corrosão, ele ganhou assim um potencial muito elevado nos últimos anos. E isso se deve também por causa de uma nova norma que surgiu lá em 2013, que é a norma de desempenho. Você vai ouvir falar muito nessa norma e ao longo das outras disciplinas, porque é uma norma que surgiu aí para frear aquela grande quantidade de edificações que estavam sendo construídas sem o critério mínimo de segurança, de durabilidade. Isso acontece bastante nas edificações que a gente chama de habitação de interesse social, HIS, que você provavelmente já conhece como aquelas edificações que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Ou melhor, em grande parte, são esses conjuntos aí do programa Minha Casa Minha Vida. Essa norma, a NBR 15575, ela exige um critério mínimo para durabilidade. Eu não posso construir a obra e depois de algum tempo, ela já não apresentar mais aquelas condições mínimas de segurança, de conforto, de acústica, de conforto térmico. Então, tudo isso, essa norma, ela abrange. Inclusive, essa norma ela é muito utilizada como um mecanismo de defesa do proprietário que comprou esse imóvel e teve aí algum problema durante o uso, né? Seja nos primeiros meses ou nos primeiros anos, ou mesmo depois aí de muitos anos. Então, o estudo sobre a corrosão do aço é um assunto pertinente hoje em dia e você vai cruzar com isso aí ao longo da sua carreira profissional, porque é uma obrigação de quem faz o projeto, de quem acompanha a obra, de quem executa a obra. Você tem que garantir a durabilidade dessa peça. E eu não falo que você tem que garantir isso só ao longo de 6 meses ou 9 meses, como às vezes isso é falado por aí. Onde é que a gente encontra, então, um suporte para essa questão? O vídeo, ele traz aí um pouquinho sobre isso. E o que eu queria chamar a atenção nesse ponto é para o seguinte: onde que a gente encontra, então, suporte para essa questão? Bom, tem vários estudos. A gente pode falar de um estudo que, inclusive, foi apresentado de uma forma bem rápida no vídeo, que é um estudo, o MICAT. É um projeto, que é o Mapa Ibero-Americano de Corrosão Atmosférica, que foi concebido em 1988. Foram 14 países envolvidos, e Espanha, Argentina, Portugal, Colômbia, Equador, Peru, Chile, e foram estabelecidas aí 75 estações de ensaio de corrosão atmosférica, envolvendo mais de 100 instituições como universidades, institutos de pesquisas e até mesmo empresas. O projeto contou com estações que ficaram localizadas em vários locais, como praias, no campo, no centro de algumas grandes cidades, localizado também nas zonas industriais, em pantanais, florestas, em regiões de deserto, montanhas e vários locais aí com diferentes características ambientais. Os resultados do MICAT geraram várias publicações técnicas e apresentações em congressos, e até hoje isso é muito discutido. O projeto produziu para o Brasil dois mapas que falam sobre agressividade. O primeiro, ele apresenta o mapeamento segundo o índice de deterioração de Brooks, que é esse mapa aqui à direita na sua tela. Esse primeiro mapa, a gente percebe que no Brasil, grande parte do seu território representa aí muito baixa ou moderada agressividade. É o que a gente tem aqui nas cores rosa, azul e amarelo. A gente tem algumas regiões com alta corrosividade atmosférica,
que inclusive já era esperado nesse estudo, que é a região aqui onde a gente tem o Acre, o Amazonas, Roraima, Amapá, que são regiões que chove quase todos os dias do ano. Então, isso era muito esperado. Um outro mapa produzido nessa série de estudos é um mapa que tem como base a ISO 12944-2, que também foi comentada no vídeo, com alguns pontos destacados aqui de cidades específicas no mapa. Como, por exemplo, se a gente olhar aqui na região de Minas, a gente tem a cidade de Ipatinga, que foi classificada como C3, C4, que é uma corrosividade média e alta. E a gente tem também a cidade de Caratinga, que é próxima aqui também de Ipatinga, no sudeste aí do estado, que pertence até, está localizado lá no Vale do Rio Doce, pertence ao conhecido Vale do Aço, que a gente chama, e tem aí corrosividade C2, que é uma corrosividade baixa. A gente tem outras cidades também, como Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, apresenta C5, que é muito alta. E a sua dúvida certamente fica respondida por que que a gente tem esses valores tão diferentes, né? Em Arraial do Cabo, por exemplo, a gente tem uma localização aí numa região litorânea. Então, de uma forma geral, a gente pode falar que a ISO 12944-2, ela definiu os seguintes parâmetros. As grandes áreas rurais do Brasil, elas podem ser classificadas de modo geral como C2 e C3. Médias e grandes cidades brasileiras são consideradas agressividade C3. Áreas industriais podem ser aí classificadas como C4 e C5I. E áreas costeiras podem ser aí classificadas como C4 ou C5. Bom, aí a pergunta que talvez você me faça é a seguinte, tá? Mas o que que eu faço com essa informação, uma vez que eu já consegui identificar a classe de corrosividade ou agressividade do local onde eu vou construir aí uma obra em estrutura metálica? Bom, eu falei tudo isso para voltar na seguinte afirmação. A técnica anticorrosão que você vai escolher depende do meio ao qual você está inserido, bem como foi falado no vídeo. E o que significa isso, de fato? Olha só esse catálogo de tintas, ou melhor, de planos de pintura, porque são várias etapas em alguns casos. Os catálogos, eles te orientam justamente em função da corrosividade do meio ambiente no qual a obra está inserida. É isso. Para ler o catálogo, você precisa entender o que são essas letrinhas, como C1, C2, ou C3, C4, C5. Senão, vai ser um chute bem aleatório e a gente não quer isso, né? A fábrica ou a empresa que produz a técnica anticorrosão, ou seja, as tintas e as formas de pintura, fornece também como que isso deve ser feito, quais são as etapas e onde deve ser colocado esse tipo de pintura. No caso dessa primeira figura, que é uma tinta usada aí para ser um C2, é quando uma estrutura for alocada em áreas rurais ou urbanas sem agressividade e sem maresia. Para esse ambiente, ó, ela deve receber a estrutura, a superfície, tem que receber uma preparação, e vocês viram alguns tipos de preparação lá no vídeo. Tem que retirar toda a graxa, não posso ter nada que vá atrapalhar o processo de pintura. Então, essa parte é importante para você entender o que lá no vídeo a gente falou como os tipos de pintura. Lá foi falado de tintas alquídicas, que é base óleo, esmaltes sintéticos. Esse tipo de tinta é utilizado nos ambientes C1, C2. A gente tem as tintas também do tipo bicomponentes, que foi falado lá no vídeo, epoxídicas, né? Que aí são um pouquinho mais resistentes. Então, tudo isso você encontra no catálogo, né? Essa distinção. As tintas em pó também, que são ricas em zinco, do tipo C5 para ambientes, né? C5. Na sequência, se a gente fala de durabilidade,
Seria importante vocês saberem também como que essa estrutura funciona em uma situação de incêndio, porque isso está diretamente ligado. O CBCA tem uma aula sobre isso também, é uma aula anterior. Mas para variar um pouco, eu trouxe um material escrito: Resistência ao fogo das estruturas de aço. O que que você precisa ver aqui nesse material? Eu separei alguns tópicos que são os tópicos importantes para que você tenha o conhecimento do mínimo necessário sobre esse assunto. Existem disciplinas e cursos específicos para tratamento, para dimensionamento das peças metálicas em situação de incêndio. Então, se isso é um assunto do seu interesse, acho que vale a pena a pesquisa. Mas aqui, para essa aula, eu separei aqui os pontos mínimos para você buscar na hora de estudar esse conteúdo escrito. O que que você precisa ver aqui então? O capítulo 1 desse manual, ele fala muito sobre o projeto, como que deve ser feito e o que deve ser considerado na hora de elaborar um projeto. Ele é importante para a gente entender e falar de fato sobre o capítulo 2. O capítulo 2 ele é mais voltado para o nosso foco, que é estruturas. Então, mostra pontos aí importantes, como a resistência do aço, que vai diminuindo conforme a temperatura do incêndio vai aumentando. Eu trouxe aqui esse gráfico que ele apresenta no livro, que fala sobre a resistência aí do concreto e do aço. Essas resistências, elas começam no valor 1, que é uma resistência ao escoamento aí relativo. No caso do concreto, por exemplo, conforme a temperatura vai aumentando, a resistência já vai diminuindo de uma forma significativa. Porém, não tem uma diminuição muito brusca. Já o aço, eu tenho a resistência no valor 1, né, na sua integridade, no seu valor inteiro, até aproximadamente uma temperatura de 400 graus Celsius. A partir dessa temperatura, uma vez que o incêndio alcança essa temperatura, a resistência ela começa a diminuir. E você vê que a partir de um determinado valor de temperatura, o comportamento é muito similar do aço e do concreto. Mas tem algumas particularidades aí que vale a pena descobrir aí nesse livro, nesse manual. Esse manual ele também fala de como funciona o dimensionamento numa situação de incêndio, como que o incêndio é tratado na hora de dimensionar as peças. Bom, a gente tem o seguinte, eu não vou falar muito sobre isso porque a ideia é que você leia de fato aí esse manual. Mas a gente tem a seguinte condição: como o incêndio ele é uma situação esporádica, é uma situação excepcional, não seria correto eu adotar as mesmas cargas que eu adoto na hora de dimensionar a minha estrutura para dimensionar essa estrutura resistindo à situação de incêndio, porque ficaria um projeto muito caro, um projeto superdimensionado, pensando que talvez o incêndio nunca ocorra. Então, eu dimensionaria uma peça para uma situação que talvez nunca aconteça. Então, esse dimensionamento, ele tem uma particularidade. Vocês vão ver lá no livro, no manual, que a gente considera uma parte desses valores, das ações solicitantes. É na ordem aí de 60%, para verificar a situação de incêndio. Outro ponto desse capítulo que eu friso para vocês estudarem nesse material é sobre a temperatura de colapso ou temperatura crítica, porque essa é a nossa referência para tentar proteger uma estrutura em situação de incêndio. Por que que isso é importante? Porque quando a gente fala de incêndio, se nós vimos que dimensionar uma estrutura que resista a graus aí elevadíssimos deixaria o projeto muito caro, a gente muda o jeito de pensar então nos projetos. O importante, vocês vão ver, que não é que a minha estrutura resista a 1000 graus Celsius, mas o que a gente precisa analisar ao escolher um material que vai compor a sua edificação é o tempo requerido de resistência ao fogo. Então, a gente tem aqui uma curva que mostra exatamente o que acontece com a temperatura, um caso aí
comum de incêndio. Eu tenho o início, né, a ignição do incêndio. Então, eu tenho uma ocorrência e uma passagem alta de tempo e uma diminuição não tão elevada de temperatura, até que esse incêndio ele começa a inflamar de uma forma generalizada. Então, em pouco tempo, eu tenho um aumento muito alto de temperatura, chegando aí na temperatura máxima, na temperatura de colapso, na temperatura crítica do incêndio. E aí, depois disso passa por uma fase de resfriamento. Então, o importante aqui nesse capítulo é a gente entender que, na verdade, o que você está buscando na sua edificação é um tempo requerido de resistência ao fogo, que vocês vão ver lá com a sigla de TRRF. Ou seja, qual que é o tempo mínimo de resistência ao fogo que aquela estrutura ou aquele elemento construtivo ele deve oferecer quando ele está sujeito a uma situação de incêndio. O capítulo 3 fala sobre isso. Eu acho válida a leitura. Lá vocês vão ver sobre a NBR específica para casos em situação de incêndio, que é a 14432, exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações, é o nome da norma. Porque agora, se você quer uma edificação mais segura, mais resistente, você precisa de materiais que tenham um tempo maior de resistência ao fogo. Lá você consegue definir, por exemplo, qual que é o tempo requerido para uma casa térrea resistir ao fogo em minutos. Esse é o nosso raciocínio. Então, não precisam se preocupar com algumas contas e métodos que vão ter nesse capítulo, porque a gente não vai entrar nesse nível de aprendizagem, a não ser que seja aí do seu interesse pessoal. Para finalizar a leitura, o capítulo 4 te fala o que fazer para que o seu projeto tenha resistência ao fogo, de acordo com o tempo mínimo exigido pela norma. Veja como que a forma de raciocinar é diferente. Eu estou escolhendo o que eu vou fazer com o meu material em função de atender um tempo mínimo, que é o que a norma exige. Me importa mais que nesse momento, nesse capítulo, você veja que o fator de massividade do elemento estrutural vai influenciar no tempo de resistência ao fogo. É isso. Por isso que em alguns lugares você olha e você vê de repente aí uma estrutura muito robusta e você pensa, puxa, poderia até ter uma estrutura mais esbelta nesse local. Mas de repente, aquele local ele tem um alto potencial para incêndio. E eu quero garantir algo além do simples dimensionamento no estado limite da peça. Além de um capítulo que fala ali sobre as técnicas que podem ser utilizadas para você aí garantir um maior tempo de resistência ao fogo, como no caso dessa figura com blocos aqui de concreto na parte da alma ali de um perfil metálico. Então, eu tenho uma região protegida e uma região sem proteção térmica.